Olá, quarto ano. Nós iremos a mais uma correção do livro de História, página 34 a 37. Nós iremos fazer a autocorreção no livro e depois que voltarmos, irei corrigir, tá bom? Vamos lá para falando sobre o engenho. Nós paramos aqui. A nossa última aula foi sobre isso. Eu disponibilizei um slide lá na plataforma e dei uma aula sobre, né? Agora nós iremos revisar lendo o conteúdo e fazendo os exercícios. O engenho. A maior parte das terras do engenho era reservada ao canavial. Uma parte das matas era mantida para fornecer lenha às fornalhas. Além do canavial e das matas, diversos tipos de construções faziam parte do engenho. A vida no engenho girava em torno de seu proprietário, o senhor de engenho. Ele era a autoridade máxima e controlava toda a vida no engenho. Nem todas as propriedades rurais possuíam um maquinário. Pequenas e médias propriedades pagavam a um senhor de engenho pelo uso de seu maquinário, né? Observe a imagem abaixo. Então, nós temos aqui a casa grande, que era a construção ampla, com vários cômodos, onde o senhor de engenho vivia. Aqui a capela, uma pequena igreja, onde eram celebradas eventos religiosos, casamentos e batizados, missas. C. Senzala, é a construção rústica, em condições precárias, sem mobília, né? E os africanos moravam ali. E o local destinado à produção de açúcar, que era aqui, né? Que era onde acontecia o trabalho dos escravos, né? Lugar que contava com a casa da moenda e a fornalha, e a casa do purgar. Agora aqui, em sua opinião, qual dessas construções aqui hoje não podem ser construídas numa zona rural? E por quê? Com certeza a senzala, né? Hoje já não cabe mais escravidão. Não tem mais escravidão. Então, a senzala seria uma construção que hoje não haveria. Vamos lá? Instrumento de trabalho do engenho, né? Como vimos, o engenho de açúcar era composto de várias instalações. Nele existiam também diversas ferramentas de trabalho. Na etapa do cultivo da cana, por exemplo, utilizavam-se enxadas, machados, facões, foices e arados. Já na fase da produção do açúcar, havia moenda, que podia ser movida pela força de escravizados, bois e cavalos, ou pela força da água. Também havia as caldeiras, grandes recipientes de cobre ou ferro usados para ferver o caldo da cana. As formas onde o melaço cristalizava eram feitas de barro e tinham formato de cone. No Brasil, há alguns museus, como o Museu do Homem, no Recife, Pernambuco, que se expõem e preservam esses equipamentos. Então, nós temos essa forma e temos a caldeira, né? Então, vamos lá. Observe as fotos das formas de açúcar e das caldeiras acima e responda as questões. Esses objetos são feitos de quais materiais? As formas são feitas de barro, cerâmica, e as caldeiras são feitas de cobre. Em sua opinião, por que é importante preservar esses objetos? Porque a gente preserva a nossa história junto, né? A gente conta a história para entender o presente, né? Faz parte da nossa identidade entender a nossa história.
a identidade do nosso país, né? Saber a formação e como que nós chegamos até hoje aqui, né? Hoje em dia. Então vamos lá. Uma das explicações para o nome do morro Pão de Açúcar no município do Rio de Janeiro seria a semelhança entre ele e as formas utilizadas para a secagem do melaço. Você concorda com essa explicação? Se você não conhece o Pão de Açúcar, procure uma foto dele em publicações impressas ou digitais para responder no caderno a essa questão. Eu vou ajudar vocês. Como? Pão de Açúcar, ele acha que é por causa desse formato aqui, que se chama Pão de Açúcar. Fica no Rio de Janeiro. E aqui está a origem do nome. Há várias versões sobre a origem do nome Pão de Açúcar. Uma das mais conhecidas indica que os portugueses, como responsáveis durante o apogeu do cultivo da cana-de-açúcar, no século XVI e XVII, após a cana ser espremida, o caldo fervido e apurado, os blocos de açúcar eram colocados em uma forma de barro cônica, que é essa aqui, para transportá-lo para a Europa, denominada pão de açúcar, a semelhança do penhasco com aquela forma de barro teria originado o nome, tá? Ajudou nessa resposta. Vamos para a outra. Observe o mapa reproduzido abaixo e responda as questões a seguir no caderno. Na época em que o mapa foi feito, qual era a principal riqueza explorada pelos portugueses no Brasil? Pinte de laranja. Pau-brasil. Alguns indígenas foram representados usando uma ferramenta que não pertencia à cultura deles. Que ferramenta era essa? Como eles possivelmente a conseguiram? Levantem uma hipótese e anotem no caderno. Depois compartilhe com os colegas. A ferramenta é o machado. Machado. Ele foi conseguido provavelmente por meio de escambo, troca. Lembra que a tia falou sobre escambo? Observe a imagem e responda. Que instalação do engenho foi representada na gravura? Qual era a função desse equipamento? A moenda, e a função era moer a cana para extrair seu caldo, tá? Aqui nós vamos classificar essas frases em ordem de acordo com o cultivo da cana, e produção e venda do açúcar. Derrubar a parte da mata, fazer a queimada, arar a terra e plantar a cana, fazer a colheita da cana, depois para produção, extrair o caldo da cana, produzir o melaço, purgar e retirar das formas os pães de açúcar, encaixotar o produto e embarcá-lo para a Europa. Na página 147, no material impresso, há ilustrações lá no final do livro que retratam essas etapas. Recorte e colhe essas ilustrações em uma folha avulsa na sequência correta. Vocês irão fazer e me envia a foto, tá? Essa aqui, nós iremos fazer um mural, fazer a legenda e colocar no mural, mas nós não poderemos fazer isso agora, né? Faremos depois que voltarmos. Como era a casa grande e a senzala? Em uma folha avulsa, faça uma linha de modo que a folha seja dividida em duas partes. Em uma delas, você vai fazer um desenho da casa grande e na outra, um desenho da senzala, como base no que você estudou nesse capítulo. Depois reflita com os colegas sobre as questões.
Como vocês acham que era viver na Casa Grande e na senzala? Onde a qualidade de vida poderia ser melhor? Claro que a qualidade de vida seria melhor na Casa Grande, porque na senzala era todos amontoados, doentes, sem alimentação direito, sem não tinha higiene nenhuma, não era oferecida uma vida de qualidade para eles, né? É, agora, depois da correção, é, um beijinho para vocês. Estou com saudades e veremos essa correção com bilhetinho e tudo depois que a tia voltar, tá bom? Beijinho e fiquem com Deus.